o apóstolo João ergueu seus olhos ao céu e Deus deu a ele um vislumbre do motivo da existência do universo. E ele escreveu para que nós pudéssemos saber, para que você pudesse saber. Ele escreveu: vi nos céus um livro escrito por dentro e por fora. E ele tinha 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém nos céus, na terra ou debaixo da terra podia abrir o livro ou desatar os selos. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro ou de desatar os seus selos. Mas um dos anciãos me disse: não chores, o leão da tribo de Judá venceu, e ele é capaz de abrir o livro e desatar os seus selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos um cordeiro de pé como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações de todos os santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és, pois foste morto, e compraste para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então veja, e vi ao redor do trono anjos cujo número era de míriades e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os seres viventes respondiam: amém! Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E há diversas coisas que são claras como água em Apocalipse 5. Aqui estão algumas delas. Número 1. Jesus é a chave que abre o mistério da história. E quando a chave abre o mistério da história e ela é contada, ele passa a ser a realidade principal na história. Então, ele abre o mistério da história e ele é o centro da história. Essa é a primeira coisa que está clara. Agora a segunda coisa. João nos conta que a razão pela qual Jesus é digno de abrir o mistério da história é que ele era um cordeiro imolado e um leão que venceu. Era o propósito de Deus que o centro da história do universo fosse um cordeiro semelhante a um leão e um leão semelhante a um cordeiro. Isso está claro. Número 3.
a conquista de Jesus, quando ele triunfou, sendo imolado como cordeiro, comprou pessoas para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e as constituiu reis e rainhas para Deus, e as tornou sacerdotes para passar a eternidade louvando o Senhor Jesus. Isso está claro. Agora, a quarta coisa que está clara: o desfecho dessa conquista é que Jesus é infinitamente digno de eterna admiração. De toda criatura, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, por causa de sua infinita glória. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e sabedoria, e louvor, e força, e honra, e glória. Ele é digno de eterna honra, louvor e admiração. Eis outra maneira de dizer isso. O universo existe para mostrar o infinito valor de Jesus na ardente adoração de milhões de anjos e todas as criaturas e milhões dos que foram comprados de cada grupo étnico na terra. Em outras palavras, a nossa adoração é o eco subjetivo do valor objetivo de Deus. A imensidade do valor de Deus é refletida na intensidade da sua adoração. Nós fomos feitos para a admiração da excelência de Jesus. E quanto maior a sua admiração, maior a revelação da glorificação de Cristo. Você entende a conexão entre a intensidade da sua admiração e a clareza da excelência e glorificação de Cristo no mundo? Uma das maiores descobertas que eu já fiz, e é uma grande ironia para mim que a filósofa ateísta romancista Ayn Rand tenha dito tão clara e francamente, quando disse: a admiração é o mais raro e maior dos prazeres. E ela não sabia o porquê. Ela não sabia a razão última pela qual Deus a criou daquela maneira. Ou porque Ele criou você dessa maneira. A razão é esta. A razão pela qual a admiração seja de fato o maior dos prazeres da alma humana é que Deus criou o mundo à maneira da alma humana, para que Jesus fosse glorificado e nós fôssemos satisfeitos no mesmíssimo ato da alma, a saber, a admiração de coração alegre da excelência de Jesus. Nós, satisfeitos na intensidade do nosso prazer nele, e ele magnificado e glorificado em nosso estar satisfeitos nele. Foi assim que Deus fez o universo, e é por isso que a admiração é tão rara, e é por isso que ela é o maior prazer que a alma foi feita para experimentar. O que significa que dentro deste universo a intensidade de nossa alegria na grandiosidade de Jesus é uma demonstração da imensidade de sua beleza e valor. Ou como amamos dizer, Jesus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. O universo existe para a glorificação de Jesus na admiração de seu povo. Ele existe para mostrar o infinito valor do Cordeiro na ardente adoração de seu povo. E por último, para que não fique muito irreal e etéreo para vocês, vamos falar um pouco mais do livro do Apocalipse sobre tal futuro.
nas infinitas eras da eternidade, não haverá obstáculo para a grandeza de nossa alegria, na grandeza de Deus. Há muitos obstáculos agora. Neste momento, a maioria de vocês está encontrando enormes obstáculos aqui para o tipo de alegria que Jesus merece de vocês. Diariamente encontramos enormes obstáculos emocionais, circunstanciais e satânicos. Na era por vir não haverá nenhuma morte, nenhuma doença, nenhuma dor, nenhum choro, nenhuma calamidade e o melhor de tudo, nenhum pecado aqui dentro e nenhum pecado lá fora. E não apenas não haverá obstáculos à plenitude e à intensidade de sua alegria em Jesus, mas haverá uma perfeita abundância de novas e criativas gratificações para a expressão de nossa alegria. Novo nome, nova coroa, nova comida da árvore da vida, nova canção, novos céus com a glória de Deus substituindo o sol e a lua. Nova terra, onde o leão e o cordeiro descansam juntos, e onde o lobo e o cordeiro passam juntos. Nova cidade, onde todo o bem cultural que faz as pessoas amarem cidades estará lá, e toda a miséria e pecado que faz as pessoas odiarem cidades não estarão lá. Nenhum obstáculo para a sua alegria e uma perfeita abundância de novas e criativas gratificações para a experiência de sua alegria em Deus. Se você está em Cristo, este é um grande se. Se você está em Cristo, se você confia em Cristo, esse é o seu futuro. É para lá que você está indo. Essa é a sua recompensa. Uma vida eterna de alegria, expressada em 10.000 maneiras diferentes, a sua admiração do valor infinito de Jesus, sem nenhum impedimento vindo de dentro de você e nenhum impedimento vindo de fora de você. Apenas máxima alegria na beleza de Cristo e uma cidadania eterna na nova cidade, um novo paraíso, sem nenhum obstáculo e apenas gratificações infinitas para a sua alegria na grandeza de Jesus. Agora, o que eu estive fazendo pelos últimos 10 ou 15 minutos foi assentar a fundação para a sua habilidade de abraçar o sofrimento no caminho do amor, na causa da libertação. É isso que acabo de fazer. Quando eu digo libertação, eu quero dizer libertação de todo o alcance do reino perverso de Satanás e da escravidão, que mantém tantas pessoas em tantos diferentes tipos de cativeiro. Se você seguir o caminho do amor, na causa da libertação das trevas do diabo, seja qual for a forma, você irá sofrer. E o objetivo dessa mensagem é assentar essa fundação sob seus pés e mostrar a você, a partir da Bíblia, como essa fundação te capacita a não simplesmente suportar, mas a abraçar o sofrimento no caminho do amor até a sua morte. É aí que nós chegaremos. Então eu estou me referindo a toda forma de libertação da escravidão de Satanás, libertação para os escravos da indústria sexual multibilionária, ou do trabalho forçado, da avareza, ou dos exércitos de crueldade, onde meninos soldados são forçados a praticar o assassinato em seus pais, ou a libertação de 125 mil crianças, todos os dias, cortadas em pedaços nos ventres de suas mães, em todo o país do mundo, incluindo a nossa chamada civilizada América, incluindo esta barulhenta e limpa cidade de Atlanta,
onde ontem provavelmente uma de cada 4 gravidezes terminaram em aborto. Eu me importo com esse tipo de escravidão. A escravidão dos abortistas e a escravidão daquelas que têm ouvido mentiras a respeito do que há dentro delas. Ou libertação da cega classe média, milhares de escravos do pecado que populam seu campus, que encaram um destino eterno 10.000 vezes pior do que qualquer coisa que qualquer escravo jamais experimentará em qualquer escravidão nesse planeta. Vocês caminham entre essas pessoas todos os dias. Eu estou falando de todo nível de escravidão, enviando vocês para abraçar o sofrimento. No caminho do amor, na causa da libertação. Se você seguir esse caminho, você irá sofrer. E eu não digo isso porque sou um profeta, eu digo porque a Bíblia diz isso repetidamente. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Muitas são as aflições do justo, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. A Bíblia deixou claro, como água, se você anda no caminho da justiça, da compaixão e do amor, na causa da libertação, você vai sofrer. E o meu propósito nessa mensagem é assentar tal fundação sob os seus pés, para que você não apenas suporte o sofrimento, mas caminhe em direção a ele. E o abrace. Se você segue a Jesus no caminho do amor, você irá sofrer. Então aqui está o que nós faremos no tempo que nos resta. Vamos ao livro de Hebreus. Se você puder abrir a sua Bíblia, vai ser ótimo. Se você não puder, tá ok. Ok, escute. Vamos observar alguns versículos do capítulo 10, alguns versículos do capítulo 11 e alguns versículos do capítulo 12. E eu espero que pelo resto de sua vida, você seja capaz de dizer, e se você não viu ainda, eu vi um modelo de poder para sofrer em Hebreus 10, 11 e 12, que eu nunca tinha visto antes, e ele me serviu bem em minha vida de sacrifício desde o Passion de 2013. Então, esse é o meu objetivo. Deixe-me dar o modelo. Vou descrevê-lo e depois o veremos na Bíblia. Porque penso que o que este livro diz importa infinitamente. Mas deixe eu descrever onde chegaremos em 3 passos. E depois nós vamos àquelas 3 passagens e veremos esses 3 passos em cada uma delas. Número 1. Este é o modelo de poder para abraçar o sofrimento no caminho do amor pela causa da libertação. É disso que se trata. O seu coração alegremente entesourando a recompensa prometida, que eu acabei de passar 15 minutos descrevendo. Um novo paraíso, uma nova cidade, uma nova coroa, uma nova liberdade do pecado e o melhor de tudo, ver Cristo face a face, expressar de 10.000 novas maneiras a sua admiração por Ele. Uma profunda e presente satisfação naquela futura e gloriosa esperança. Esse é o número 1, primeira camada. Número 2, essa satisfação da alma em seu futuro saturado por Cristo te liberta de um medo autoprotetor. Terceiro, essa liberdade de um medo autoprotetor, autoengrandecedor e autogratificante te lança para abraçar o sofrimento na causa do amor pelos outros. Esses são os 3 passos. Vou repetir. Uma penetrante e inabalável satisfação na alma, na promessa do futuro cheio de Cristo. Número 2, o efeito que isso tem em te libertar de um medo autoprotetor.
E terceiro, o fruto de um amor destemido, transbordando de sua vida, independente do custo. É isso que quero que vocês vejam na Bíblia. E isso é incrível. Essas passagens de Hebreus simplesmente me deixaram perplexo por anos. E eu quero tanto que aos 66 anos, eu não sei por que eu ainda estou aqui. Eu quero tanto que aos 66 anos eu ainda aprenda isso e seja isso. Então vamos a Hebreus capítulo 10, versículo 32. Hebreus 10, 32 diz isso. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados, ou seja, trazidos à luz de Cristo, salvos, nascidos de novo, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Vos compadecestes dos encarcerados, ou podemos dizer escravizados, e também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ok, agora observe isto. O versículo 34 descreve alguns cristãos. Alguns estão na prisão por sua fé, outros não estão na prisão por sua fé. E aqueles que não estão na prisão encaram a escolha. Nós iremos para a prisão e nos igualaremos com aqueles que lá estão, arriscando assim as nossas vidas, nossos lares, nossos bens, nossos filhos. Nós arriscaremos tudo ou ficaremos seguros, sem nos importarmos com aqueles que estão agora aprisionados. Essa é a escolha que eles tinham de fazer. E algo nada incrível aconteceu quando eles foram para a prisão. E algo totalmente incrível aconteceu quando eles foram para a prisão. O que aconteceu que não foi incrível é que eles foram perseguidos e os seus bens foram espoliados. E o que aconteceu, que foi incrível, foi que eles se alegraram no espólio de seus bens. Então vou ler para vocês versículo 34. Vos compadecestes dos encarcerados e também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Estes são os 60 mil que eu quero que saiam daqui. Quando a sua sala for destruída e fizerem pichações nas suas paredes sobre cristãos e olharem com desdém e prenderem vocês ou exilarem vocês, eu quero que vocês estejam tão enraizados nos primeiros 15 minutos desta mensagem que vocês possam se alegrar nisso tudo. Isso seria certamente um milagre. Seria um milagre. E é esse milagre que Louis procura. Esse é o milagre que eu procuro. É disso que se trata o Passion. A glorificação do infinito valor de Jesus para que Ele continue sendo a nossa alegria quando tudo ao redor de nossa alma se abalar. A pergunta é, como eles fizeram isso? E a resposta está clara como a água. Eis o que diz: aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Eles tinham uma cidade, eles tinham um paraíso, eles tinham um futuro livre de pecado chegando, eles tinham uma abundância de gratificações por uma alegria infinita chegando. E isso invadiu suas vidas com tal incrível convicção que eles não precisavam se queixar, ou se preocupar, ou temer, ou ficar irados, ressentidos ou amargurados a respeito de sua perseguição. Eles se alegravam e cantavam a caminho da prisão. Este é o capítulo 10 e é totalmente incrível. A fundação deles foi assentada e nela eles tinham uma recompensa que era infinitamente melhor. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Nada que o mundo possa oferecer ou tirar pode se comparar com isso. E, portanto, estou livre do meu medo autoprotetor. Estou a caminho da prisão para o campo de escravos. E eu vou amar a partir desta esperança. Agora vamos ao capítulo 11.
capítulo 11, versículos 24 a 26. Observe, de novo, é o mesmo modelo, procure por ele. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo. Que palavra incrível! Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Exatamente o mesmo incrível argumento e modelo. Você pode estar se perguntando, provavelmente não, mas vou tratá-los como se estivesse se perguntando. Por que você usou o termo abraçar o sofrimento com tanta frequência e não apenas suportar o sofrimento? Por que você continua falando que nós precisamos abraçar o sofrimento? E a minha resposta é o versículo 25. Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O sofrimento não se esgueirou até ele, de maneira que ele tivesse que suportá-lo inesperadamente. Ele olhou para o sofrimento bem na cara enquanto ele chegava, e ele caminhou em direção ao sofrimento e o abraçou pelos próximos 40 anos de sua vida. Ele escolheu amar esse povo a um enorme custo. Ele poderia ter permanecido no Egito com todo o possível prazer terreno enquanto vivesse. E ele disse: eu estou indo embora. Eu vou caminhar com esse povo que me afligirá constantemente. Porque contemplo o galardão. Esses são transitórios, mas esse não. Então aí está o modelo. Moisés, satisfação da alma no futuro cheio do Messias, liberto do medo autoprotetor, para se entregar aos opróbrios de um povo em nome do Messias. E assim, ele libertou esses escravos do Egito, nessa esperança e nessa satisfação, e abandonou os prazeres terrenos. Capítulo 12. Esse é talvez o mais incrível e mais controverso. E o mais importante. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, aqui vai, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está assentado à destra do trono de Deus. Esse foi o maior ato de libertação que já aconteceu na história do mundo. O Filho de Deus sofrendo a agonia e a infâmia da cruz para carregar os nossos pecados e nos livrar da escravidão, da morte, do inferno e do pecado. Apocalipse 1:5, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Então, o maior ato de libertação, de liberação, aconteceu quando Jesus morreu em nosso lugar e carregou os nossos pecados e pagou a nossa dívida. E a pergunta é: como Deus homem possui os meios para abraçar a cruz e suportar a cruz? De onde isso veio? Aqui diz, versículo 2, em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz. Esse é exatamente o mesmo modelo de Moisés e dos cristãos primitivos. O seu coração infinitamente santo e sem pecado foi acalmado e satisfeito pela alegria de saber o que ele estava para alcançar. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu mesmo a entrego. Eu tenho autoridade para entregá-la e para tomá-la de volta. Ele está caminhando para dentro desse sofrimento com os seus olhos bem abertos. E ele diz: o que me acalma, o que fortalece, o que me sustenta é a alegria que me está proposta de meu triunfo sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o inferno e a morte, e meu ajuntamento de um número indizível de pessoas que passaram a eternidade comigo, desfrutando a mim e me adorando. Essa expectativa me fortalece e me faz completar o caminho. O mesmo princípio que lhe conduz, se você entende isso e vive nisso. Então, deixa eu resumir. Os cristãos primitivos alegremente abraçaram o sofrimento da libertação, pois eles tinham patrimônio superior e durável. Moisés abraçou o sofrimento da libertação porque ele viu os prazeres do Egito como transitórios e ele contemplava o galardão. Jesus abraçou o sofrimento de libertação porque ele era sustentado pela alegria que lhe estava proposta. 40 anos atrás, eu estava estudando na Alemanha e o meu tópico era: Jesus ordena que amemos nossos inimigos, e a motivação que sustentaria o amar inimigos. E eu estava lendo muita literatura ética e parecia que onde quer que eu olhasse, o ensino padrão era: se você faz uma boa ação, por recompensa, você destruiu o que havia de bom na ação. E o argumento era que, se você faz um bem a alguém por causa de uma recompensa para si, você não está amando, você é egoísta. Foi um momento divisor de águas para mim. Um tipo de teste. E a minha conclusão foi: vocês, professores de ética, estão me dizendo, estão me provocando, estão me tentando a ser motivado em meus atos de amor por uma motivação maior do que a do meu Salvador? Isso é blasfêmia! Eu vou segui-los ou vou seguir o que vejo nesses textos? Ele contemplou a recompensa. Eu tenho patrimônio superior e durável. Pela alegria que me está proposta, é que eu sou guiado. Para onde eu devo ir? Seguir sua sabedoria terrena, que parece tão certa e está tão mortalmente errada, ou sigo a Bíblia? Vocês terão esses momentos divisores de águas em suas vidas. Talvez este seja um deles. Toda a satisfação que os cristãos primitivos tiveram e que Moisés teve e que Jesus teve enquanto eles contemplavam o galardão era o poder, não de ser egoísta, mas de ser livre do egoísmo. Isso os libertou da autoproteção, do medo, e os enviou. Esse foco em nosso futuro glorioso, cheio de Cristo e todo satisfatório, os libertou para o amor. Ele não os tornou egoístas, ele quebrou o poder do egoísmo em suas vidas,
para que eles entregassem suas vidas pelas pessoas constantemente. E se você perguntar, e você deveria, então, por que não é egoísta amar uma pessoa por sua própria recompensa? Você deveria perguntar isso. É uma boa pergunta. E aqui está a resposta. Não é egoísta amar outra pessoa por sua recompensa em Jesus. Porque aquela recompensa e a sua satisfação nela é justamente o poder que está te movendo para entregar sua vida por ela. E o seu objetivo ao entregar a sua vida por ela é incluí-la exatamente na recompensa que está te motivando. Ninguém pode chamar isso de egoísmo. Deixa eu resumir e fechar. Essa mensagem começou com a exaltação de Jesus, e não apenas Jesus, digno como o cordeiro que foi morto, o leão de Judá, mas o Jesus que nos prometeu um futuro de uma nova cidade, um novo paraíso, uma nova coroa, novo céu e nova terra, onde não haverá qualquer obstáculo à nossa alegria e abundância de gratificações por cada osso criado em seu corpo, para manifestar o valor dele por todo o bem que ele fez. Então, nos movemos para dizer: você irá sofrer se você andar no caminho do amor pela causa da libertação. A Bíblia diz isso, não eu. Então dissemos, há um modelo de como fazer isso. E o modelo tem 3 passos. A fundação da satisfação da alma, que vem de caminhar na presença desse glorioso futuro com Jesus, te libertando de um medo autoprotetor em direção ao poder. E terceiro, os atos sacrificiais de amor que libertam os cativos. Deixa eu fechar dessa maneira. Não é acidente que o mais incrível capítulo da Bíblia seja o esforço de Paulo por nos ajudar a suportar e abraçar o sofrimento por causa da segurança de nossa alegria futura. É dessa maneira que o capítulo termina. É o mais incrível capítulo da Bíblia, Romanos 8. E ele termina com esse tipo de esforço de assentar a verdade do apóstolo Paulo para ajudar 60 mil pessoas a abraçar o sofrimento por causa do amor, em vista de uma indestrutível esperança que é o relacionamento de Deus conosco em Jesus. E diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, nos não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aqui vai. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Não! Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.